A paz. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui mais um dia adorando ao Senhor, mais uma semana que nós vencemos com a graça de Deus. E o Senhor tem nos sustentado até aqui, né? Queria agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado. Nós sabemos que tem irmãos de Dobrada, de Matão, da região, Franca, Ribeirão, São Paulo. E onde você estiver, que você possa receber do Senhor nessa noite. Se essa live chegar para você, não hoje, mas de alguma outra forma, que o seu coração seja tocado profundamente pelo Senhor e que você receba no seu coração tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Nós estaremos ministrando ao Senhor agora uma canção. Eu gostaria de compartilhar com vocês que por muitos anos eu crescida em lar evangélico, filha de pais evangélicos. Eu conhecia o Senhor Jesus somente de ouvir falar. Mas depois dos 30 anos de idade foi onde o Senhor se revelou a mim e eu comecei a entender o amor profundo do Senhor. E isso foi através de uma dor muito profunda. Mas eu queria que você que está na sua casa nessa noite, seja qual for a dor que você esteja passando nesse momento, seja por luto, seja por doença, seja por um desemprego, seja por alguma ordem de fator emocional, de qualquer forma, que você saiba que o Senhor te ama e que através das situações dolorosas e difíceis, Ele nos espreme e dali Ele tira o mais puro azeite das nossas vidas. E desse azeite é aquele que Ele usa para curar todas as nossas feridas. Por isso, sinta nessa noite o amor do Senhor sobre a sua vida. Entenda que Ele é o teu Pai e que Ele está contigo em todos os momentos. E Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Aleluia. Tão cheio de amor.
amor em nossas vidas, Pai. Obrigada por se revelar, ó Pai, aos teus filhos nesses dias, por levantar a tua igreja nesses tempos, Deus. Obrigada, Senhor, por nos trazer pessoas para que nós possamos cuidar e amar, para que nós possamos, ó Deus, falar da tua palavra, que tu és um Deus que restaura, que tu és um Deus que cura, que tu és aquele que chama os seus filhos pelo nome, e que o Senhor é um Deus de amor, e que o Senhor não está distante de nós. Fica conosco nessa noite, Pai. Entra em cada casa, entra em cada lar, em cada coração. Quebra todas as barreiras, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Gostaria de chamar agora um recado da nossa irmã querida, a nossa avó Euzélia, e que vocês sejam abençoados através do que ela vai contar para vocês sobre como Deus tem agido em oração para cada pedido de oração que tem chegado até a nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Amém. Olá, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Euzélia, a líder do Ministério de Intercessão. Venho avisar que nossa equipe de intercessores estamos recebendo os pedidos de oração por meio dos comentários do Facebook e do YouTube. Que o Senhor receba nossas orações, que o Senhor receba cada petição. Estamos aqui para interceder pela sua vida, para cobrir a sua vida em oração. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, que receba cada petição. Estamos aqui para interceder pela vida de vocês, pela saúde, pela família, por todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, aos adoradores do nosso Rei Jesus Cristo, um grande abraço, né? Que bênção poder estar aqui com vocês também mais essa noite de domingo, né? E mais esse dia. A Bíblia diz que cada dia que passa é um dia que se aproxima da presença do nosso Senhor. E que bênção poder aqui contar, né, com esse espaço que Deus nos abriu aqui na Digimagem, através do Sidney e da Sandra, né, que tanto nos abençoam aí, disponibilizando o espaço, as máquinas, para que essa transmissão seja a melhor possível para você. Receba aí da presença de Deus na sua casa. Amém? É isso que Deus deseja fazer. Fluir o Espírito Santo aí no seu coração, no relacionamento com o seu esposo, com os seus filhos, né? Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Eu louvo a Deus também nessa noite pela vida do Darcio, da Ellen, que estão aqui conosco também, abençoando as nossas vidas, abençoando a sua vida. São vasos de honra na mão de Deus, né? Então aí colocando os talentos a serviço do reino. Meus queridos, como a minha querida avó matonense Euzélia disse para vocês aí, a gente vai mudar um pouquinho hoje. Eu quero crer que para melhor o aspecto das orações. Então não deixe de mandar aí os seus pedidos de oração. Se você tem algo aí que te aflige, ou algo que você gostaria de agradecer a Deus, compartilhar com todos aqui no culto, não se acanhe, mande para a gente aí através do YouTube, através do Facebook. A igreja tem uma equipe de intercessores capitaneada pela Euzélia, né? E durante a semana essas irmãs vão estar aí se revezando para guardar a sua vida em oração. Então olha que privilégio que você tem aí, né? De poder compartilhar aí aquilo que vai dentro do seu coração, para que a igreja do Senhor ore junto com você, tá bom? E que a bênção do Todo-Poderoso alcance a sua vida. Amém? Nós estávamos falando aí já há 2, 3 domingos anteriores sobre a transição do material que nós utilizaremos nas nossas células, né? A gente saiu daquele livro do John Piper, Coronavírus e Cristo, para tentar entender um pouquinho essa pandemia à luz dos princípios bíblicos, dos princípios do reino de Deus. Terminamos de estudar juntos esse livro e agora nós vamos começar a leitura de um outro livro chamado Discípulo, do pastor argentino Juan Carlos Ortiz.
Comprei os livros, já faz umas 2 semanas, estamos esperando chegar, né? Vai chegar, vai dar tudo certo. E hoje eu quero aqui progredir um pouco, né? Dando aqui, abrindo um parênteses aqui para ministrar sobre o seu coração um pouco daquilo que junto nós estudaremos ao longo da semana aí nas nossas células, né? Então a gente está falando um pouco acerca dos aspectos do grande amor de Deus pela sua criação, inclusive a sua vida. A gente falou um pouco sobre como você é amado, né? A finalidade da vida eterna. Jesus veio nos falar acerca da vida eterna e nós comentamos que nada menos do que uma eternidade seria suficiente para explorarmos um pouco do profundo, do comprido e do largo amor de Deus que paira sobre as nossas cabeças. Nós falamos que se caixão não tem gaveta, porque a gente não vai levar nada dessa vida, existe uma exceção, que é o amor, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós devotamos em amor a Deus e ao próximo, isso nós colheremos muitas vezes mais na vida que o Senhor Jesus nos tem preparado. Dissemos também que o amor é luz, né? Aos olhos da Bíblia, aquele que ama anda na luz, aquele que não ama está em trevas. Dissemos também que o amor possui graus. Hoje a gente vai explorar um pouco mais dessa ideia sobre outro enfoque. E no domingo passado a gente encerrou dizendo, falando um pouco sobre o amor como uma poderosa força que transforma tudo ao seu redor, né? Então, se você perdeu, está convidado aí a ver os vídeos das semanas anteriores. E hoje a gente vai continuar aqui a nossa conversa e a gente vai começar a estudar o tema do critério utilizado por Deus para aferir se nós realmente amamos, né? E a pergunta que eu quero abrir aqui hoje para a gente estabelecer a visão bíblica sobre se amamos ou não a pergunta que eu quero fazer para você, para nós aqui darmos o pontapé inicial você ama a Deus? Você ama a Deus, Dárcio? Amém, né? Você ama a Deus, meu querido? Você ama a Deus, minha querida, né? E nessa introdução eu quero dizer para você que poucas, ou talvez nenhuma outra questão da nossa existência seja mais importante do que essa. Responder corretamente a essa pergunta, ou ter uma visão clara das possíveis respostas a essa pergunta, vai ser determinante para a nossa eternidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que essa vida é passageira, você sabe, né? A Bíblia fala que a vida do homem é como uma flor, né? Ela cresce, fica esbelta, mas ela murcha rapidamente. Ou a vida do homem é como um orvalho, né? Ele dura a noite, quando chega o calor do dia, ele some. E isso quer dizer o seguinte, que em breve o Senhor Jesus voltará, e Ele vai voltar para julgar toda a terra. Chegará um momento que hoje, por mais força, por mais jovialidade que corra nas nossas veias, a cortina desse espetáculo vai se fechar. E o grande dia do Senhor, Ele chegará. A Bíblia fala que o ancião de dias se assentará no seu trono. Abrirão os livros e Ele vai então requerer de cada um aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Sabe? E quando nós paramos para pensar sobre isso, a pergunta que nos será feita nesse dia decisivo para a nossa eternidade, não será a quantas lives você assistiu, ou se você foi muitos anos à igreja, ou se você foi batizado nas águas ou no Espírito Santo, ou quantas horas você conseguia jejuar, ou quão bela era a sua oração. Sabe, o príncipe da paz vai dirigir a você uma pergunta, através da qual ele vai desfiar os nossos dias aqui na terra. Sabe qual é?
Ele vai perguntar assim para você: você me ama? Você me ama? E aí, essa é a pergunta motivadora ali do julgamento. Como a mentira não vai poder ingressar no reino de Deus, a gente não vai poder falar abobrinha. Aliás, a gente não vai ter nem coragem de falar, né? Mas a Bíblia diz que os livros da nossa vida se abrirão. E ali Deus vai levantar tudo aquilo que nós fizemos, abertamente ou em oculto, virá à tona. E nós seremos julgados. Por aquilo que nós fizemos, nós seremos julgados. Por aquilo que nós cogitamos, pensamos, Deus, na sua infinita justiça, né? Escorreita sabedoria, perfeita fidelidade, compromisso com a verdade, vai saber ali analisar os motivos do nosso coração que nos levaram a cada ato. E no final das contas, o que vai valer mesmo é o quanto de amor nós temos empregado em cada ação na nossa vida cotidiana, em cada conversa, em cada contrato, em cada prova, em cada emprego, em cada porta aberta, em cada porta fechada. O quanto de amor nós temos colocado, né? Então eu quero perguntar para você algo que é crucial, não para os próximos 60 anos. Às vezes nós estamos numa época em que nós investimos sempre a curto prazo, né? A instantaneidade é a marca dessa nossa pós-modernidade, ou da geração I, que é essa geração que já nasceu aí no meio da internet. Mas hoje eu quero falar de um investimento muito mais duradouro, muito mais longo, perene, né? Que é o investimento da vida eterna. E você ama a Deus, meu irmão, minha irmã? O que te faz acreditar que você realmente ama a Deus? Sabe por que eu faço questão de perguntar isso mais de uma vez e não é retórica? É porque ninguém que não ama a Deus, ou pouquíssimas pessoas que não amam a Deus, tem hombridade suficiente para dizer: eu não amo. Existem pessoas que você vai perguntar e vai falar: não, eu sirvo a Satanás, ou eu sou ateu, mas a maioria das pessoas não se encaixa nesses padrões. A maioria das pessoas, quando a gente sai para fazer evangelismo na rua, ou quando a gente conversa com os nossos amigos, vão afirmar categoricamente que amam a Deus. Que amam a Deus. E a minha pergunta na sequência é: você pode me mostrar os frutos? Porque Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore. E hoje eu quero então jogar um pouco de luz sobre essa questão que para mim é das mais importantes da nossa existência. Amém? Jesus traça para os seus discípulos um critério muito objetivo, um critério que não é nada complexo, um critério muito direto, né? Para comprovar, para evidenciar se nós realmente amamos a Deus ou não, tá? Mas antes de chegar nesse critério, e provavelmente nós abriremos essa caixa a semana que vem, hoje eu quero entrar na antessala dessa resposta para quebrar duas ideias erradas. Hoje eu quero responder o que não é amar a Deus. Eu não sou tão velho, mas já fui mais novo, né, Darcy? E eu tenho visto na minha vida, sou filósofo, tá? Sou formado em filosofia, e filósofo gosta de devagar, né? Eu adoro isso, adoro observar, né? E nessas observações, eu tenho visto isso. São dois erros muito comuns, que pessoas que acreditam que amam a Deus estão praticando, mas tem que tomar muito cuidado para que esse castelo não seja de cartas no grande dia do Senhor e não resista ali ao menor sopro da verdade e do julgamento.
tá? Então eu quero primeiro quebrar essas duas ideias erradas. Eu quero então começar respondendo para você o que não é amar a Deus. Duas coisas. E a semana que vem a gente volta, né, para falar, se Jesus permitir, o que é então amar a Deus, tá? Vamos abrir caminho então para essa resposta, tá bom? Então, a primeira coisa, a primeira circunstância que não é amar a Deus é amar a Deus somente com os lábios e sem o coração. Não tem nenhuma surpresa aqui, não é? Mas quantas massas, quantas multidões não estão nesse nível quase que hipócrita ou demagógico de amor, né? E o texto de Romanos 10:9 é um texto que poderia até incentivar esses incautos, porque ele diz assim, ó, Romanos 10:9, se você tiver uma Bíblia lá, ou se você quiser anotar, ele diz assim: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a nossa salvação, e para pegar o gancho aqui daquela ilustração da nossa introdução, que é o dia do juízo final, a nossa salvação significa a aprovação naquele julgamento, né? A nossa salvação, então a aprovação no dia do juízo, ela passa por esses dois fatores. Quais? Se com a tua boca, Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, e se com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Primeira conclusão: não existe crente 007. Isso é um chavão nosso do meio evangélico, né? Ah, crente 007, o cara é um detetive. Faz anos que você convive com uma pessoa e você não sabe que ela é domínio do Senhor Jesus. Isso não existe. São coisas completamente díspares, antagônicas, inconciliáveis, tá? Por quê? Porque o discípulo do Senhor Jesus salvo, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é apaixonado por Jesus, nós dissemos isso nesses últimos, né? Quem ama, ele faz questão de expressar a sua experiência de prazer. Quem ama bebida alcoólica sempre fala de bebida alcoólica. Quem ama coisas boas e quem ama coisas ruins sempre fala daquilo que ama, né? Quem ama a sua esposa sempre fala da sua esposa. Um abraço, um beijo para minha esposa, né? Está lá em casa cuidando lá do nosso bebinho, coisa linda de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não basta, é condição necessária, é um resultado automático daqueles que são servos de Jesus Cristo, o expressar o seu amor a Jesus. Isso é condição fundamental, basilar de todo crente salvo, tá? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Só que é a salvação, e aí o Espírito Santo, né, não deixa brechas. A salvação não decorre apenas de um aspecto exterior. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque a religião, no mais das vezes, ela trabalha nesse nível exterior. Uma religião que diz para você que filho de Deus ele não mata, não rouba, não fuma, não bebe, não prostitui, é uma religião do ponto de vista exterior. Por quê? Porque o coração continua contaminado com essas tendências suicidas. É preciso que o coração seja renovado. A obra do Espírito de Deus é provocar em nós um novo nascimento. É por isso que o crente salvo, ele não foi transformado no verniz, na roupa, ele não é transformado apenas no aspecto exterior, apenas naquilo que a sua boca pronuncia. O crente salvo pronuncia que Jesus é rei, mas o crente salvo não para nisso. A Bíblia fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Entenda que a necessidade da conjugação desses dois fatores,
o fator externo, o fator público, o fator de testemunho. Com a nossa boca nós proferimos que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas um fator interno, uma transformação que os olhos carnais não atingem, não penetram, mas que os olhos de fogo do nosso Senhor Jesus não deixa passar em branco. O nosso coração, ele é transformado. E nós cremos que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós cremos na promessa que Jesus nos deixa, que ele diz assim: para onde eu vou, vós ireis também. Para onde ele vai? Depois de ressuscitar, ele voltou para o seio de Deus. E é para lá que nós estamos indo também. Essa é a fé que nos motiva, essa é a esperança que não nos deixa calar. Amém, queridos? Então, assim, em primeiro lugar, amar a Deus não é somente falar. Então aquele que fica quieto já está fora, porque quem ama fala da sua experiência. Então se a pessoa não ama, eu estava no terceiro colegial e eu me lembro muito do meu amigo Michael lá no terceiro colegial, e ele falou para mim, eu me converti no acampamento de carnaval do cursinho, né? Então até o terceiro colegial eu não era convertido, meu coração não era de Jesus, e ele falou para mim, falou assim: Kleber, eu nunca vi você falando de Deus, você é ateu, o que você é? Eu lembro muito dele falando isso para mim, né? E eu estava sendo coerente com a minha vida, que não tinha sido entregue ao Senhor Jesus ainda. No cursinho isso muda, né? A minha vida muda, e eu espero que a sua vida se transforme também, tá? Então, se você achava que seria suficiente vestir a couraça da religião, né? Então você é cristão, você foi batizado quando você era criança, seu nome está arrolado no livro de membros, você participou da primeira comunhão, fez a crisma, rezou a missa, tudo, né? Recebeu a extrema-unção. Se você achava que esses aspectos externos fossem suficientes, a Bíblia vai no sentido contrário. Ela diz que além desses aspectos de testemunho, nós também temos que cultivar dentro do nosso coração o aspecto da regeneração. O coração do crente nascido de novo é transformado, tá? E o verso de Mateus, capítulo 7, 21, ele espanca qualquer dúvida, né? Qualquer presunção nesse sentido. Ele diz assim, Jesus dizendo, né? Naquele dia lá do juízo final, ele vai separar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e ele vai dizer: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tá? Então não basta declarar-se cristão, não é suficiente ser um cristão nominal, é isso que eu quero dizer. Não basta você falar que tem uma religião, você tem uma carteirinha de membro, não basta. É preciso que o seu coração seja tocado pelo Evangelho, é preciso que o seu coração abrigue o Senhor Jesus entronizado dentro dele, tá? Prosseguindo um pouco sobre essa ideia, está lá Jesus, né, debatendo com os fariseus, e os fariseus eram mestres, né, em dar o dízimo do cominho e da hortelã, ou seja, dava o dízimo até do mato, jejuava 2 vezes por dia, cumpria toda aquela lista extensa de deveres religiosos, e inclusive orar 3 vezes por dia. Então eles eram mestres nessa reprodução exterior da religião. E a palavra de Jesus para eles é muito dura. A palavra de Jesus para eles é um resgate de uma profecia, de uma palavra do profeta Isaías. E Jesus vai chegar para eles, isso está escrito em Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Ele diz assim: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha que coisa! Você sabia que é possível desperdiçar o seu tempo na igreja? É o que Jesus está falando. Ele está falando aqui que adorar a Deus desse jeito
é embalde. Adorar a Deus dessa maneira é em vão, não vai surtir um fruto sequer. Adorar a Deus com os lábios, sabe quando você vai fazer um trabalho e você está presente de corpo e a mente está lá, para lá de Bagdá, né? Sabe quando você faz uma coisa e você tem que fazer, você paga um imposto, né? Você paga o imposto, você paga amarrado aquele boleto, né? A gente não serve a Deus assim, né? Não se serve Deus dessa maneira, não se ama Deus assim, tá? Por que eu estou insistindo nisso? Porque ninguém que faz isso é réu confesso. Você já viu alguma pessoa religiosa falando, não, eu sou muito religioso, mas eu amo a Deus é com meus lábios, com o coração não. Você já viu alguém falando isso? Não existe isso. Isso significa o seguinte: Isaías disse isso 680 anos antes de Cristo vir. Jesus disse isso, 2000 anos antes, e nós temos visto isso reproduzindo sistematicamente através das gerações. Multidões que estão indo atrás de Jesus, não porque os seus corações foram transformados, mas guardando outros interesses. Pode ser por tradição, pode ser por um prato de comida. Tem gente que ia atrás de Jesus só por conta de uma cura física, só por conta de uma multiplicação de pães. Isso não é errado, porque Jesus pode fazer isso, mas você querer explorar Jesus para cumprir as suas satisfações pessoais é algo totalmente avesso a amar a Deus. Entendendo? E a pergunta que vai nos ser feita é: você ama a Deus? Você realmente ama a Cristo Jesus? Posso ver os seus frutos? Eu quero botar você para pensar nisso. Olha para suas mãos e começa aí a verificar os seus frutos. Tem gente que, quando a gente sai para evangelizar, diz: você ama a Deus? Amo. E aí você pergunta: e o que te faz chegar a esta conclusão? E eles falam: não, porque eu não mato, não roubo, não fumo, não sou político corrupto, e assim sucessivamente. E o que eu quero que você entenda nessa noite é: será que é esse o amor que o Rei dos Reis, o Criador, espera do nosso coração? Condutas negativas. Não sou pecador como as outras pessoas são pecadoras, se julgando até melhor do que os outros. Será que é esse o amor que Deus está procurando? Então eu quero investigar isso um pouco mais a fundo e trazer agora a segunda e última circunstância do que não é amar a Deus. Nós vimos até agora então que amar a Deus não é segui-lo e honrá-lo com os lábios, de uma maneira que a palavra dele não penetra nos nossos corações, não faz parte lá do nosso íntimo, Então a segunda coisa, a segunda maneira equivocada de amar a Deus, igualmente muito comum, é amar a Deus conforme os nossos padrões, daquilo que é bom ou mal, daquilo que é certo ou errado, daquilo que nós consideramos, ao invés de atender à voz do Mestre. Isso é muito comum, Quando nós amamos uma pessoa, nós vamos lá e fazemos aquilo que nós acreditamos que está certo. E nós estamos crentes de pé junto, que nós estamos amando a Deus, fazendo a obra, fazendo a vontade dEle, quando a vontade dEle é a última coisa que está sendo feita. Porque nós estamos lá fazendo a nossa vontade. Um exemplo claro na Bíblia, que eu quero trazer para você aqui hoje, é o exemplo de Pedro, antes de se converter, Pedro era o mais afoito dos apóstolos, sem dúvida nenhuma. Esse era o lado negativo da sua personalidade sanguínea, mas essa mesma personalidade lhe dava também um aspecto muito positivo, que era o aspecto da liderança, era o aspecto daquele que iria apacentar os cordeiros, ia trazer a transformação, ia ser corajoso quando ele se convertesse, ia exercer o papel de um homem de Deus. Mas antes de se converter, aquela mesma personalidade que catapultaria Pedro à liderança dos discípulos, levava ele a ser o pior dos discípulos. Era o que mais dava trabalho.
né? Talvez depois de Judas, né? Porque Judas já era uma outra história aí. Mas a cena que eu quero levar você agora comigo é a última ceia. Você conhece bastante essa imagem, né? Tem lá o Michelangelo pintou, né? É o Michelangelo que pintou a última ceia, né? Deve ser. E tá lá Jesus com os seus 12 apóstolos, e Jesus está então tecendo ali palavras de uma profundidade sobre-humanas, né? Porque ele sabe que essa seria a última noite e que dentro de pouco tempo ele seria capturado pelos seus inimigos, seria processado injustamente, torturado até a morte. Mas ele sabia também para onde ele iria, né? De onde ele tinha vindo e para onde ele iria. E nesse processo, então, naquela noite, ao pegar ali o pão, reparti-lo, pegar o vinho, reparti-lo, ou o suco da vide, né? O suco da uva, como dizem aí alguns tradutores, em determinado momento Jesus faz algo completamente inusitado para um rabi, para um mestre, para alguém supostamente superior. Ele pega uma toalha e se enrola na toalha, pega uma bacia com água e começa então a se dirigir aos pés dos seus discípulos. Lembra disso? Né? O famoso lava-pés. Detalhe, naquele tempo não tinha muito asfalto, as poucas ruas que tinham era de pedra, era tudo empoeirado, então era tudo muito, o conceito de limpeza e de higiene daquele tempo era totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Então você imagina pés e unhas ali bastante encardidas, né? Mas que seja. Jesus então vai lavar os pés dos discípulos. Ele começa então a lavar os pés dos discípulos até que ele chega na vez de Pedro. E Pedro, que talvez fosse o que mais amava, né? Pedro vai chegar para Jesus e fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Por que Pedro age dessa maneira? Supostamente para honrar Jesus, porque ele não queria que Jesus se rebaixasse até aquele ponto de fazer um serviço que era típico de escravo. O escravo que fazia esse serviço. Então Pedro quer honrar Jesus, mas veja bem, Pedro quer honrar Jesus quebrando a vontade de Jesus. Pedro não cogitava das coisas de Deus ainda, e Filipenses vai trazer o texto dizendo que pelo fato de Jesus ter se humilhado até o último degrau, né? Se feito homem, tendo sido torturado, submetido a sua carne a ser rasgada pelos pregos na cruz, porque Jesus foi ao mais baixo nível, Deus, em resposta, o exaltou ao mais alto nível. Então Pedro naquele momento não tinha consciência disso, e por querer amar o mestre, por querer preservar o mestre, olha que coisa, né, paradoxal, por querer o bem de Jesus, ele não permite que Jesus faça aquilo que Jesus estava fazendo. Qual o retorno de Jesus? Para Pedro: se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro, impetuoso como sempre, fala: não, Senhor, então é o seguinte, eu não quero que o Senhor lave só o meu pé, eu quero que o Senhor lave o corpo inteiro. O que está por trás dessa palavra de Pedro? Mais uma vez, Pedro queria honrar Jesus. Pedro queria mostrar para Jesus: Jesus, nós estamos juntos, eu estou junto contigo, eu sou teu, eu confio que tu és o Filho de Deus. Em outras palavras, Pedro estava adorando a Jesus. Mas por que essa maneira de amar Jesus é completamente equivocada? Porque ela leva em consideração o padrão de Pedro e não o padrão de Jesus. Com a vontade de Pedro de exaltar a Jesus, ele queria quebrar a vontade de Jesus. Ele queria falar para Jesus, falou: Jesus, o Senhor não está em condições de tomar as rédeas, o Senhor não está em condição de tomar aqui a direção. Eu sei o que é melhor para mim e eu sei o que é melhor para o Senhor. Está entendendo? Às vezes nós amamos muito assim. Casamento, isso é típico, né? Eu gosto muito, a Lara gosta muito também daquele livro 5 Linguagens do Amor, e o Gary Chapman deixa isso muito claro,
Está lá marido e mulher, cada um vem com uma construção social, cultural, do seu lar, da sua casa, às vezes de cidades diferentes, e o marido quer amar a mulher da mesma forma que ele se sente amado, só que a mulher, ela se sente amada de uma outra forma. Então ele ama a mulher da forma que ele acha que ele vai estar bombando, e a mulher não entende que aquilo é amor, e a mulher está esperando ser amada pelo marido de uma outra forma, e aí, né, as 5 linguagens depois vão poder explicar isso bem para você, né? Mas quando a gente ama, a gente não pode levar em consideração, em primeiro lugar, a nossa visão, aquilo que nós achamos o que é certo e o que é errado. Quando a gente ama, a gente se entrega. Mário Quintana diz que amar é mudar a alma de casa. Quando a gente ama, a gente se torna vulnerável. É Jesus lavando o pé dos discípulos, é Jesus se entregando na cruz, a gente se torna vulnerável. E Pedro queria ainda manter as rédeas da situação, e manter as rédeas da situação não tem muito a ver com o amor sacrificial. Essa é uma outra maneira equivocada de amar, muito comum, gente, porque às vezes nós fazemos isso de maneira consciente, mas muitas vezes nós fazemos isso de maneira inconsciente, porque nós achamos que amar é isso, então eu vou fazer isso, mas isso não era amor para a pessoa que estava recebendo. Então Jesus fala para Pedro assim, quando Pedro manda banhar ele inteiro, Jesus coloca Pedro no lugar dele e fala assim: Pedro, se eu lavar o pé tá bom, Pedro, não preciso lavar o resto. Tipo assim, Pedro, relaxa, Pedro, deixa eu assumir o comando. Eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Deixa eu lavar os seus pés, tá bom, tá? A conversa continua, gente. Vocês lembram aí do que acontece, né? A conversa continua, Jesus começa a explicar então que ele seria traído. A pessoa com quem ele molhava o pão ali no suco da uva ia traí-lo. Aí chega aquela conversa ali de bastidores, né, entre Pedro e João. Quem é que vai trair? Pergunta para Jesus quem é que vai trair. Eles começam a falar, e Jesus então começa a dizer que ele seria traído, e ele seria crucificado, morto e abandonado pelos seus discípulos naquela noite. Você imagina Pedro ouvindo isso? Pedro tinha acabado de falar para Jesus: Jesus, me banha, Jesus, eu estou contigo, é nós. Pedro se levanta, sempre Pedro, né? Antes de converter é o que dá mais trabalho, sempre Pedro, antes de converter, depois vai ser talvez o mais frutífero, né? Mas ele chega e se levanta. Quando Jesus diz então que vai ser traído, que vai ser desprezado, que vai ser abandonado, inclusive pelos seus, Pedro se levanta e diz assim: Senhor, está lá no mesmo capítulo, eu vou contigo onde o Senhor for, eu nunca vou te abandonar, e por ti eu daria a minha própria vida. Que grande amor, não é? Que grande amor. Imagina você receber uma declaração de amor dessa: por ti eu dou a minha própria vida, onde o Senhor for eu vou junto. O que motiva Pedro a dizer isso? O amor dele por Jesus, não tenha dúvida. Só que o amor dele por Jesus ainda era misturado com a sua fraqueza, ainda era misturado com a sua ambiguidade, com a sua humanidade. Ele ainda não tinha se convertido completamente. Sabe o que acontece? Jesus olha bem no fundo dos olhos dele, né, do olho dele, e fala para ele, fala assim: Pedro, pode contar, hein, Pedro? O galo não vai cantar 2 vezes, e você já vai ter me negado 3 vezes. Você conhece o resto dessa história, né? Pedro, o que mais amava, ele vai ser o que mais nega a Jesus. Os evangelhos não contam que os outros discípulos negaram abertamente a Jesus. Em uma dessas 3 oportunidades, a Bíblia fala que Pedro não somente nega Jesus, como ele blasfema contra o nome de Jesus. Eles estão se esquentando ali numa fogueira, né? Lembra dessa história?
E aí uma mulher fala assim: você é dos deles, você é galileu, olha o seu sotaque. Eles estão em Jerusalém, na capital, eles tinham sotaque do interior, como nós aqui, né? Ele falou: você é dos deles sim, você é dos deles sim. E Pedro então nega Jesus novamente, e para confirmar a negativa de Pedro, ele blasfema contra o nome de Jesus. Pedro amava Jesus? Pedro amava Jesus. Eu não acho que Pedro era falso, como os fariseus. Jesus tinha bronca dos fariseus porque eles eram falsos. Eles eram religiosos que amavam a Deus, adoravam a Deus com seus lábios, mas o coração estava longe. Veja a diferença. Pedro era fraco naquele momento. Chegaria o dia em que ele teria coragem de dar a sua própria vida para a glória de Deus, mas ainda ele não estava preparado. Ele achava que ele amava. Ele até amava de acordo com os seus padrões, mas o amor que ele devotava a Jesus era um amor completamente equivocado. Estão entendendo? E aí, como é que você ama a Deus, meu querido? Pedro amava o mestre, mas ele fazia tudo errado, porque ele amava conforme achava que era o melhor do seu ponto de vista. E outro, ele achava que ele amava muito mais do que ele realmente amava. Ele falou: eu vou com o Senhor, mestre, para sempre. Mas foi nada, né? Você lembra do desenrolar dessa história? Por conta do amor falível de Pedro, o resultado disso é que ele acaba essa história chorando amargamente. Um choro dolorido, de culpa e de vergonha, né? Porque ele sabia que o amor dele não era suficiente, tá? E você, meu querido, você ama a Deus? Próxima pergunta é: como você ama? Me apresenta os seus frutos. Até aqui a vida de Pedro tinha frutos desprezíveis, né? Resultado disso foi dor e sofrimento. Mas a história não acaba aqui, tá bom? E para nós encerrarmos aqui a nossa história, eu quero pular para uma próxima cena. Pedro chorou amargamente, Jesus foi condenado, foi morto, mas a morte não pôde detê-lo, não é isso? Ele então ressuscita ao terceiro dia, e nos próximos dias ele começa a aparecer aos seus discípulos. Se fosse você que tivesse dado a vida pelos seus amigos, e os seus amigos tivessem virado as costas para você, e você tivesse a oportunidade de dar o troco, o que você faria? Tá? Então agora eu quero responder uma pergunta paralela a essa, para você entender se a qualidade do seu amor é do controle de qualidade que Jesus merece, tá? Você ama Jesus? Como você ama Jesus? Até que ponto você ama a Deus? Agora eu quero responder para você como Deus te ama, tá? Vou usar uma passagem aqui da Bíblia para responder para você como Deus te ama. Está lá em João 21, e a cena é a seguinte: Jesus ressurreto aparece para os discípulos pela terceira vez. Está Pedro e outros 5 discípulos, está João, está o Natanael, está Tomé, os filhos de Zebedeu, Tiago também está junto. Eles estão lá na praia. Pedro é o líder, né? Pedro está meio desmotivado porque o Senhor dele morreu, ele está sentindo culpa no coração. Ele sabia que o amor dele era muito pequeno, falível, desprezível, e alguma coisa estava errada. Ele precisava ser curado. E o único que poderia promover essa cura era o crucificado. Era aquele a quem fez tudo por Pedro, e no momento H, Pedro deu as costas para ele. E Pedro chega para os seus amigos. O que Pedro era? Pescador, não é? Você lembra da pesca maravilhosa, do chamado de Pedro? Pedro estava pescando, Jesus pega um barquinho, começa a chamar a turma, começa a pregar o reino de Deus, o evangelho, as pessoas ficam extasiadas. Pedro se joga aos pés de Jesus e fala assim: vai para longe de mim que eu sou pecador. Sabe aqueles pedidos que a gente faz ironicamente, né? Pedro fala assim: vai para longe de mim que eu sou pecador. Pedro sabia que precisava ficar junto de Jesus, mas ele sabia que ele não tinha condições
para permanecer do lado de uma pessoa santa como Jesus era. Então ele diz: vai para longe de mim. Jesus, então, glória a Deus, não atende Pedro, né? Abraça Pedro e vamos embora, e fala para Pedro: Pedro, eu vou te transformar, não é Pedro, era Cefas, né? Eu vou te fazer pescador de homens, tá? E aí então nós chegamos lá. Pedro era pescador. Quando Jesus morre, os seus planos são frustrados, os planos de Pedro são frustrados. Ele resgata ali os seus amigos que eram pescadores também, e diz assim: vamos pescar. E eles vão pescar, e fazendo as coisas na vontade deles, sabe quantos peixes eles pegaram? 0. Passaram a noite inteira pescando. Jesus chega na praia de uma maneira ressurreta. Eles não reconhecem imediatamente que era Jesus. Jesus pergunta para eles, então, diz para eles assim: ó, joga a rede do lado direito. Eles jogam a rede do lado direito, e as redes então quase se rompem. A Bíblia fala que 153 grandes peixes. Então, quando acontece isso, João Moringue chega para Pedro e fala assim: Pedro, é o Senhor, é o Senhor. Pedro, sempre impetuoso, a Bíblia diz que ele estava só com as roupas de baixo, enquanto está todo mundo puxando os peixes, agindo ali com precaução para o barco não virar. O que o Pedro faz? O Pedro se joga na água. Eles estão a 100 metros da praia, 20 côvados da praia, e Pedro sai então nadando, né? A lá Phelps, chega rapidinho na praia. Ele é o primeiro a se encontrar com Jesus. Quando ele chega, os amigos já estão colocando os peixes, os amigos então estão chegando. Em uma tacada, Jesus reproduz, traz na memória de Pedro a sua chamada, o chamado de Pedro, quando ele disse que faria dele pescador, não mais de peixe, mas de homens, e o cenário da negação de Pedro. Jesus acende uma fogueirinha e começa ali a assar pão e peixe. Olha que sabedoria, gente, que sabedoria. Em uma tacada Jesus refaz. Da mesma forma que Jesus tinha repreendido Pedro publicamente na frente dos outros discípulos. Eles estão comendo ali o lanchinho, né? Lanche de peixe, o churrasco de peixe, está todo mundo chegando, e Jesus pergunta para Pedro a pergunta mais importante da vida de Pedro. É a pergunta mais importante sua, meu querido. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? É a pergunta que Jesus faz. A Bíblia conta que Pedro se entristece, porque a culpa ainda não tinha sido curada do coração de Pedro. Pedro abaixa a cabeça, e Pedro diz assim: ah, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? A palavra que Jesus usa é o ágape. Pedro, tu me ágape. Ágape é o amor com que Deus ama o homem, o amor sacrificial. E a resposta de Pedro é filéu. Senhor, tu sabes que eu filéu. Filéu é amor de amigo, rebaixando bastante o que Jesus tinha perguntado. Agora a gente presta atenção nisso. A resposta de Jesus teria ali uma imensidão de possibilidades. Mas para minha surpresa, para nossa surpresa, Jesus não rejeita o traidor. Isso é espetacular, gente. Isso é maravilhoso. Ele não rejeita o traidor, mas ele fala para Pedro assim: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus faz na sequência? Quantas vezes Pedro tinha negado a Jesus? 3 vezes. Pedro pergunta para Jesus. Jesus pergunta para Pedro novamente: Pedro, tu me ágape? Tu me amas, Pedro? A Bíblia fala que de uma maneira muito dolorida Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu filéu, tu sabes que eu te amo. Jesus não repreende ele, mas Jesus diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando para Pedro que os planos de Deus para a vida dele não tinham mudado, que Deus não ia julgá-lo por conta de um ato.
mas que Deus estava disposto a transformá-lo, a perdoá-lo, a curá-lo, a começar de novo. Aquela história que tinha começado naquele dia da pesca maravilhosa, porque aquele dia daquela fogueirinha foi só um dia. E o amor de Deus encobriria aquela multidão de pecados que Pedro tinha cometido até aquele momento. Então Jesus pergunta a Pedro pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro então não responde mais. Diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus então, sabendo de todas as coisas, sabendo que Pedro seria aquele grande líder, aquele homem corajoso, aquele que seria o primeiro a se levantar, a dar a cara para bater, a dar o pescoço para ser cortado, a amar sacrificialmente como um dia ele disse que amaria, Pedro responde para Jesus. Jesus responde para Pedro: apacenta minhas ovelhas, Pedro. E Pedro então estava pronto para começar de novo os sonhos de Deus sobre a vida dele. Sabe, meu irmão, você ama Deus? Você ama Deus? Eu quero dizer o seguinte, que Deus ama você mais do que você imagina, e Deus não mudou de ideia por conta do seu pecado. Mas se você tiver consciência e fizer como Pedro fez, se arrepender dos seus pecados, não somente chorar de remorso, mas confessar os seus pecados, e estiver disposto a ser testemunha do Cristo ressurreto, Ele vai usar você. Ele vai te dar uma nova identidade, Ele vai te dar uma nova vida, Ele vai te cercar de talentos, Ele vai te encher de propósitos, significados, e os sonhos de Deus se tornarão realidade na sua vida, porque nós nascemos foi para isso. Nascemos para fazer a vontade de Deus, e amar a Deus é fazer a vontade de Deus. Nós vamos ver semana que vem, muito simples assim, tá? Então amar a Deus não é fazer a própria vontade, mas na medida em que Pedro entendeu que até aquele momento o que ele fazia era somente a própria vontade, e aquilo para Deus só poderia colher obras mortas, então ele muda de vida. Poucos dias depois, meus queridos, sabe o que acontece? O Espírito de Deus enche os discípulos, dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, alguns dias depois desse episódio aqui lá no mar de Tiberíades, João 21. Sabe o que acontece quando os discípulos são cheios do Espírito Santo? Quem é o primeiro que se levanta? O primeiro que se levanta é Pedro. E sabe por que isso é especial, meus irmãos? Porque até agora ele tinha rejeitado Jesus. Quando Pedro se levanta 50 dias depois da morte de Jesus para dizer para aqueles homens que, olha, sabe o Cristo que vocês mataram, Jesus, o Galileu que vocês mataram? Eu sou testemunha que a morte não pôde detê-lo, ele vive, ele reina, ele é o Messias. Deus o fez Senhor e Cristo. Quando Pedro diz isso abertamente, ele está falando aqui: eis aqui a minha vida, façam com ela o que vocês quiserem, mas eu sou dele e eu não vou negá-lo nunca mais, porque ele morreu por mim. Eu reconheço que aquilo que eu amava era nada vezes nada, mas ele me deu uma nova vida. Hoje eu entendo que se eu vivo para ele, porque ele disse para mim que ele iria à minha frente preparar morada na casa do Pai, e é para lá que nós iremos. Não se ama a Deus com os lábios, não se ama a Deus a partir das nossas categorias, ama-se a Deus obedecendo a Deus. Ficou claro para você? É isso, meu irmão, é isso, minha querida irmã. Semana que vem a gente volta a falar sobre isso. E eu quero dizer para você então, quero encerrar com essa pergunta: você ama a Jesus Cristo? Você realmente ama
ao Espírito Santo. Você entregou a sua vida a Deus. Onde estão os seus frutos? Você pode me mostrar? Isso é um exercício daquilo que nós faremos no último dia, no grande dia do Senhor. Amém? Nós vamos adorar a Deus com mais um cântico e eu volto aqui para ministrar a bênção. Amém? Glória a Deus. Por
cremos em Ti. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém, turma! Que Deus abençoe a sua vida. Que juntos nós sejamos a igreja que manifesta ao mundo o amor com que o Senhor Jesus nos ama. Amém? Que você enxergue esta semana vindoura como uma oportunidade magnífica que Deus nos concede de, no centro da vontade dEle, manifestarmos ao mundo o seu amor. Época de pandemia, uma época de multiplicação das crises, multiplicação da fome, multiplicação do desespero, multiplicação das dificuldades, às vezes das atrocidades, de mortes, de luto, de sofrimento. Mas esta também é uma época muito fértil para amarmos o mundo como somos amados por Deus. Que o Senhor Jesus nos encha o coração de compaixão, para que a gente se derreta o nosso ego e possa viver em favor das pessoas ao nosso redor. Amém? Eu quero aqui agradecer então, nessa noite, ao nosso amigo Sidney, nossa amiga Sandra, que viabilizam para nós essa transmissão. Glórias damos a Deus pela vida deles. Nós louvamos a Deus também pela vida aqui desse casal abençoado, Darcio, a Ellen, Darcio é o coordenador da música na nossa igreja. E eu quero dar 2 recadinhos rápidos aqui. O primeiro deles é sobre a nossa célula. De segunda a sexta-feira nós temos nos reunidos em grupos pequenos, através do Facebook ou do Zoom, sempre às 20 horas, das 20 às 21 horas, É um espaço ali pensado, planejado, para que a gente possa ali compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, para que a gente possa compartilhar estudos bíblicos, a fim de que nós cresçamos em graça, em fé, amém? E você é nosso convidado. Se você já participa, gosta, convide outras pessoas, e se você ainda não participa, eu quero deixar aqui uma porta aberta. Davi, tentei falar com você, vou tentar de novo, tá? Que Deus abençoe aí você que participa e você que vai participar conosco. Não se acanhe, viu? Vamos participar juntos, vamos buscar o Senhor aí com todo o nosso coração. O segundo recado é do treinamento missionário, que vai acontecer agora em agosto. Semana passada o missionário Felipe nos deu aí uma palavra, Mas vai começar agora em agosto. Você que arde o coração de desejo de ser um missionário, de fazer missões, ou de compreender melhor esse assunto, nós temos uma oportunidade maravilhosa. Até o ano passado esse evento era realizado somente de maneira presencial no Panamá, tinha o custo de viagem, custo de estadia, e hoje o custo são $50, porque vai ser feito por videoconferência, por internet. E vão ter ali preletores, missionários experimentados de muitos anos de campo missionário, homens cujos frutos reportam a vida deles com Deus, tanto da América do Norte, Central, do Sul, da Europa, África e regiões de praticamente todas as regiões do mundo vão estar ali compartilhando o que eles aprenderam com Jesus na caminhada deles conosco, tá? Nós temos um desconto de 50% nesse investimento, como é que fala? No custo, na inscrição, exatamente. Muito obrigado, meu amigo Darcy. De 50%, então para nós sai $25, O custo-benefício fica a seu critério, eu acho que é algo imperdível, tá bom? Então tá aí feito o convite. E por último, eu quero agradecer. A semana passada eu dei o recado aqui que nesse sábado passado, nós estaríamos reunidos lá na construção para lavar a igreja, a primeira grande faxina da igreja, E ontem a gente estava ali, umas 15 pessoas, Darcy? Mais ou menos ali umas 15 pessoas, o pessoal pegou o rodo na mão, pegou os pisos na mão, Foi uma bênção, foi maravilhoso. Vi uma foto da Cíntia,
largada lá no chão para mostrar que dava para quase que almoçar naquele chão ali, né? De tão limpinho que estava, né? A igreja está ficando bonita e o desejo profundo do nosso coração é que ela não fique bonita somente fisicamente, né? Mas que nós possamos andar em união. Então, se você gostaria de ir e não conseguiu ir, o Michel já falou aí que deve ter uma outra faxina mais para frente. A gente fez agora para proteger, estamos acabando de colocar os pisos, né? A gente fez para proteger e em breve deve ter mais uma outra faxina. Então, nos ajude, meus irmãos. Nos ajude em oração. Se você quiser fazer alguma doação lá para a construção também, fique à vontade. A obra está sendo construída para isso. E o alvo, o objetivo daquele lugar é servir como uma referência para toda a cidade, não somente para o clube metodista, tá? Não quero que a nossa igreja seja conhecida como um clube que serve somente aos seus associados. Não, a igreja tem a sua razão de ser quando ela é eclésia, é voltada para fora. Então aquele espaço só vai realmente cumprir o seu papel, segundo nós entendemos, é o que a Bíblia nos diz, quando ele servir a cidade. Esse é o nosso grande propósito, né? Que aquele espaço esteja ali preparado, montado para servir a cidade. Como? Eu não sei direito, mas temos planos no coração e na mente. Eu sei que Jesus vai fazer a obra. Amém, querido? Glória a Deus. Quero então impetrar a bênção aqui sobre a sua vida e a sua casa. Amém? Que a bênção do Deus Todo-Poderoso envolva a sua vida. Mostre a você como o amor dele por você é maior do que tudo que você já imaginou na vida. Que a graça manifestada pelo Senhor Jesus, que o perdão consumado naquele sangue que manchou o madeiro da cruz, também lave você dos pés à cabeça. E que você saiba que o amor que te ama, ele é maior do que tudo que você imagina. E que a doce consolação do Espírito Santo de Deus também esteja muito bem fundamentada no seu coração, na sua família, em cada desafio, que você possa pedir orientação aí ao Espírito Santo e que Ele te dê as respostas, te mostre os caminhos, pois essa é a vontade de Deus, que nós vivamos consagrados em obediência à sua vontade. Aleluias. Amém. Amém, meu irmão? Uma boa semana para você, se cuida. Estamos aí no amarelo aqui em Matão, né? Uma boa notícia, DRS de Araraquara. Em nome de Jesus, continuamos a orar aí para que essa pandemia vá embora o mais rápido possível e que a gente possa sair dela melhor do que nós entramos. Amém? Até a célula, até a semana que vem, um grande abraço.